Chegamos ao 5º dia desta semana de Educação Espírita. Vamos recordar os temas abordados. No primeiro dia foi apresentado o PO2SJ, o Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens. No segundo dia, falaram-nos sobre os mais pequeninos. No terceiro, foi a vez do primeiro ciclo, dos 6 aos 9 anos. E ontem, o dia foi dedicado ao segundo ciclo, os 9+. Hoje, vamos iniciar o terceiro ciclo, os 15 anos mais, e os temas começam a tornar-se um pouco mais complexos. Certamente já ouviram falar de comportamentos autolesivos e alterações comportamentais ao nível do neurodesenvolvimento. É sobre isso que a Gláucia Lima, médica e psiquiatra, atualmente diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, nos vai falar. Boa tarde a todos. Eu vou vos falar para o Encontro Nacional de Educadores Espíritas para a Infância e Juventude, e é com muito gosto que estou aqui para todos os ouvintes da FEP. Nós vamos falar hoje sobre os comportamentos autolesivos e suicídio na infância e adolescência. E, entretanto, este tema é um tema de saúde pública mundial. Essa problemática vem surgindo com uma importância e uma grande relevância a nível nacional também, dado ao número crescente da nossa população, e sendo uma questão neste momento contemporânea e transversal em nossa sociedade, em todas as culturas, e por isso mesmo mereceu de toda a nossa atenção também. Portanto, a compreensão desses fenômenos, dos comportamentos autolesivos e dos comportamentos suicidários, ultrapassa essa compreensão somente psiquiátrica, tendo a dimensão multifacetada e multideterminada, tendo que haver uma compreensão, uma reflexão social, cultural, uma reflexão psicológica, psicopatológica, antropológica, filosófica, e aqui apresentamos também a dimensão não menos importante, que é também uma compreensão espiritual, por isso mesmo sendo uma tarefa assim complexa. O impacto emocional para as famílias e amigos é devastador. Sempre falar em suicídio, tentativa de suicídio, quando temos alguém na nossa família a pensar em pôr fim à vida, e quando se fala no adulto, isso é realmente flagrante, e muito mais ainda quando se fala em crianças, em jovens e adolescentes, em pensar em pôr fim à sua própria existência. Portanto, temos aqui uma dimensão da espiritualidade, porque conhecemos e sabemos que a importância e o valor da vida, e temos a consciência da função da reencarnação enquanto oportunidade evolutiva para o ser. Por isso, o suicídio então surge causando fraturas emocionais no indivíduo que se encontra perdido, nomeadamente na sua vida, no seu valor existencial, e quando realmente efetua este fato, quando consuma o suicídio, sabemos nós, do ponto de vista espiritual, ainda se encontrará no mundo espiritual nessa mesma condição, não encontrando necessariamente com a sua finalidade principal da realmente conclusão do suicídio, a finalidade que ele pretendia, que é pôr fim ao seu sofrimento. Por isso, muitas vezes, quando nós encontramos pessoas pensando em pôr fim à sua própria vida como o final do seu sofrimento, nós procuramos dissuadir a nível espiritual, nas casas espíritas, esclarecendo de que fato esse sofrimento irá continuar muito mais ainda, porque encontrarão ainda mais o peso da culpa, que será ainda muito maior pelo sentimento incontornável de que desperdiçaram a sua reencarnação. Como pais e como educadores, temos esse papel também de educar os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade sobre essa mesma condição. Para as famílias, há esse sentimento ainda também muito pesado, muitas vezes difícil de lidar, que é o sentimento de culpa, de que o que é que eu poderia ter feito para evitar, o que eu não percebi, que sinais que eu não consegui perceber no meu familiar,
E esses sinais muitas vezes nos adolescentes ainda são mais difíceis de perceber, porque a criança e o adolescente nos dá outro tipo de sinal. Portanto, esses comportamentos, os comportamentos autolesivos ou autoinfligidos ou de autoflagelação e os atos suicidários na faixa etária da adolescência, neste momento, tomam uma dimensão muito mais grandiosa, têm sido apontados como a segunda causa na faixa etária entre os 15 e os 19 anos, causas de morte entre os 15 e os 19 anos. E hoje em dia sabe-se que 86% dos jovens que realizam a tentativa de suicídio não procuram ajuda médica, sejam porque existe o fator estigma das suas famílias ou do próprio, ou porque não querem se expor, ou por dificuldade de assumirem que tem um problema, ou porque simplesmente acham que esse problema tem que ser resolvido fora do âmbito médico. Portanto, nessa faixa etária existe uma grande vulnerabilidade para os comportamentos autolesivos, que são mais frequentes do que necessariamente os atos suicidários, ou seja, as tentativas reais de suicídio, ainda bem. Não existindo fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade nos jovens, existindo fatores de risco que realmente aumentam essa vulnerabilidade nessa faixa etária. Nós vamos falar sobre alguns desses fatores de riscos que aumentam, então, essa impulsividade do jovem para exercer, então, o que nós chamamos de os comportamentos autolesivos e dos autossuicidários. Portanto, são muitos esses fatores de vulnerabilidade para esses comportamentos autolesivos ou de autoflagelação, por exemplo, como cortar-se, como, por exemplo, escoriar o corpo, mas que tem uma baixa letalidade. Então, é esse tipo de comportamento que são muito frequentes nessa faixa etária e muitas vezes passam-se despercebidos para os pais, porque não percebem, porque os jovens muitas vezes no início tentam esconder, tentam vestir roupas, por exemplo, é mais comum nas raparigas, então vestem saias ou calças que escondem os cortes e, portanto, são os comportamentos de autoflagelação ou autoescoriação e, portanto, esses têm baixa letalidade e não têm uma intenção realmente de morte, de causar a morte. E numa gravidade maior, nós teríamos, então, os comportamentos realmente, os atos suicidários, e neles envolvendo as tentativas reais de suicídio, que seriam aquelas que teriam realmente intenção de pôr morte, de pôr fim à própria vida. Esses, sim, mereceriam, assim, uma maior e uma grande atenção. Não que os outros não merecessem, mas esses teriam realmente a finalidade de pôr fim à vida. Então, quais seriam esses gatilhos, esses triggers que aumentam essa vulnerabilidade nessa faixa etária? E são muitos os acontecimentos de vida, alguns traços de personalidade que nós já poderíamos perceber na adolescência, que aumentam essa probabilidade de realizar um comportamento autolesivo na infância. É interessante perceber que foi feito um estudo comunitário entre 1.713 adolescentes na faixa etária dos 12 aos 20 anos de idade nas escolas da área metropolitana de Lisboa e pelo menos 7,3% dos jovens tinham apresentado pelo menos um episódio de comportamento autolesivo durante aquele período de idade. Portanto, mostrando que é um fenômeno muito comum entre os nossos jovens. Também podemos dizer que esse fenômeno é mais comum entre as raparigas, como já havia dito, maior a partir dos 12 anos de idade, no extrato socioeconômico mais baixo, e muitas vezes recorre aos fenômenos de automutilação, mais frequente do que, por exemplo, a ingestão de medicamentos, que já é uma escalada mais grave, né? Ou, por exemplo, jogar-se de alguma altitude, portanto também é um fenômeno menos frequente, mas também podendo assim ocorrer. A repetição é um fenômeno frequente, realmente é muito frequente repetir-se e é um fenômeno preditivo de gravidade do evento. Quanto mais eles repetem esse fenômeno e entram na idade adulta com mais fatores de repetição, maior será a gravidade da intenção e maior será a gravidade da situação para o futuro deste jovem. Portanto, na fase de transição, que é aquela fase em que nós nomeamos que é a transição da idade da adolescência para a idade adulta, portanto, é um período onde ocorrem várias
alterações, nomeadamente no corpo do adolescente, nomeadamente na estrutura emocional, e, portanto, ainda o desenvolvimento do sistema nervoso não está completamente acabado, porque só se acaba até os 25 anos de idade. O córtex pré-frontal só está completamente desenvolvido aos 25 anos de idade, que é o córtex que estabelece a vida de relação do indivíduo. Antes disso, nós somos modulados mais pelo sistema límbico, que estabelece a maior impulsividade no indivíduo. Portanto, e por isso mesmo essa fase é mais marcada por uma certa atitude de impulsividade, e por isso a maior vulnerabilidade nessa faixa etária. Portanto, também é uma fase em que se iniciam os comportamentos maiores de risco, de maior apontado como um fator de maior experimentação de substâncias de drogas ilícitas. Portanto, também é uma fase onde as crianças ou os adolescentes carregam as doenças da infância, e também onde se iniciam a maior 50% das doenças do adulto. Algumas doenças psiquiátricas do adulto se iniciam também nessa fase de faixa etária. Também observamos outra coisa interessante, que alguns padrões de sociabilização precoce, como a ausência de supervisão dos pais ou da família, também acontecem de uma forma errática nesta fase, marcando uma certa vulnerabilidade. Alguns padrões de puberdade precoce nas raparigas, algumas fases de puberdade tardia nos jovens rapazes também acontecem, sendo fatores apontados como fatores de maior vulnerabilidade, e principalmente outro fator que é bastante importante é a afirmação identitária. E a formação identitária é um fator bastante vulnerável nesta fase, porque é uma fase de afirmação onde as pessoas aceitam ou não aceitam a sua identidade sexual, e essa dificuldade na identidade sexual é apontado como um dos fatores de risco de maior gravidade para a vulnerabilidade para comportamentos autolesivos nessa faixa etária. O fato dos jovens não aceitarem a sua identidade sexual é apontado como um dos fatores de risco. Os jovens que não aceitam a sua identidade têm 6 vezes mais propensão de fazerem atitudes ou comportamentos autolesivos nessa faixa etária. Portanto, e é apontado também sem intenção suicida, são aqueles atos que não têm intenção suicida, mas 20 ou 40% destes jovens com problemas identitários vão realmente cometer alguma tentativa de suicídio entre os 15 e os 17. Isso é muito importante para nos chamar a atenção, a família, para que tipo de aceitação, que tipo de atitude nós temos que ter com os nossos jovens. Mas muitas vezes esses jovens querem metacomunicar, querem falar com as suas famílias algo que lhes fala da sua dor, do seu sofrimento, e utilizam esses comportamentos para falar de algo mais que não conseguem falar com suas famílias. Eu tenho uma jovem que me dizia no serviço dos gêmeos que após um comportamento autolesivo, com tentativa de suicídio, diria: eu só queria que eles olhassem para mim. E dizia que fez isso para obter esta finalidade, para chamar a atenção para uma dificuldade, para chamar a atenção da sua dor. São problemas emocionais que eles não conseguem ultrapassar. Mas vários outros fatores, falando de uma forma muito rápida, várias outras questões são apontadas como questões de vulnerabilidade, como, por exemplo, os efeitos contágios a nível social, como o bullying na adolescência, como, por exemplo, as dificuldades de sociabilização, e nós não teremos tempo de falar sobre cada uma delas, são apontados também como fatores de vulnerabilidade, o insucesso escolar, o acesso a meios letais, por exemplo, como também histórias familiares de pessoas na família com problemas mentais. Nós também sabemos que também é registrado como fatores de risco, como, por exemplo, famílias com posturas parentais abandônicas, violência doméstica, situações de grande vulnerabilidade determinadas por estruturas familiares disfuncionais, onde existe excesso de falta de autoridade, excessiva autoridade, ou dificuldade de aceitação na autonomia do jovem, portanto, perdas familiares importantes, ou presenças, por exemplo, de doenças físicas nas quais o jovem não consegue lidar, história de comportamentos autolesivos prévios, levando, por exemplo, a uma maior predisposição para repetição, e vários outros problemas dessa transição que também seriam importantes aqui apontar. Alguns fatores protetores seriam, por exemplo, o desenvolvimento da baixa autoestima, uma melhor regulação emocional, desenvolvimento
desenvolvimento de uma boa regulação emocional, a nível familiar, a possibilidade de comunicar, a nível social, um ambiente escolar positivo, a possibilidade de, nesse ambiente escolar e social, o desenvolvimento de bons mecanismos de coping, de grupo e realmente ter um ambiente social em que a pessoa pudesse familiar, em que a pessoa pudesse encontrar pares e nesses pares pudessem ter uma boa comunicação. No Centro Espírita, podemos estimular a orientação espiritual, a educação espírita, o entendimento do sentido da vida e atenção. Podemos ser sempre uma boa orientação para que o suicídio tem sempre uma condição muito determinada e não é um único fator de risco ou nenhum único fator protetor que determinará ou evitará o ato suicida. Será muito importante detectar precocemente um jovem em risco para realmente poder fazer algo por esse jovem. O tratamento será um tratamento sempre psicológico, um tratamento que às vezes requer um tratamento farmacológico e uma orientação espiritual. E o Centro Espírita poderá ter aqui um fator muito importante e coadjuvante nesse processo. Por fim, devemos conscientizar a família e o jovem na lei de ação e reação, que somos responsáveis pelos nossos destinos, plantamos na atualidade a semente da nossa felicidade e planeamos na Terra a vida que queremos ter no plano espiritual, e no plano espiritual planeamos a vida que queremos ter na Terra. Do berço ao túmulo, no eterno e no túmulo para o berço, no eterno vir a ser. E caberá a nós plantarmos as sementes da nossa própria felicidade. Por isso ficamos por aqui, com votos de muita paz e de muita felicidade para todos. Muito obrigada e bem-aja a todos. Então esse tema é um tema bastante relevante também para todos os educadores. As alterações do neurodesenvolvimento são muitas e nós não vamos ter tempo de falar sobre todas elas, mas entre elas poderíamos falar nas alterações intelectuais, as alterações do desenvolvimento da fala, da linguagem, os atrasos intelectuais, as antigas entendidas como debilidades mentais, atrasos cognitivos, os PHDAs, perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, as perturbações do espectro do autismo, também as síndromes genéticas, também conhecidas como síndrome de Down, ou síndrome do X frágil, ou a síndrome de Gilles-Latourette, ou de forma genérica, todas essas alterações que são entendidas como alterações do neurodesenvolvimento. Muito bem. Todas essas alterações nos revelam muitas vezes alterações de comportamento precoces, que são crianças que se destacam dentro das suas famílias, muitas vezes dentro do seu seio escolar, e por vezes se revelam filhos difíceis, que requerem maior atenção dos seus pais, maior capacidade de adaptação também pela sua própria condição. Então, do que é que nós estamos a falar, do que nós estamos a nos referir quando nós falamos em perturbações do neurodesenvolvimento? Nós estamos a falar de perturbações conhecidas também como perturbações do desenvolvimento e são um grupo de condições que se iniciam durante o desenvolvimento do sistema nervoso central. Portanto, por isso mesmo, são um grupo de condições que se iniciam ainda numa fase muito precoce do desenvolvimento, na fase embrionária, e que resultam de uma alteração na sequência normal de acontecimentos biológicos que determinam esse próprio desenvolvimento. Por isso mesmo são chamadas alteração do neurodesenvolvimento. Assim sendo, as perturbações do desenvolvimento apresentam suas primeiras manifestações ainda na infância e tipicamente, muitas vezes, ainda na primeira infância, na idade escolar. Embora não se exclua que algumas dessas alterações possam somente serem detectadas numa fase mais tardia, quando se revele alguma dificuldade da criança em não acompanhar alguma exigência face a determinada solicitação, e por isso somente apresenta aquela dificuldade ou aquela alteração mediante a solicitação que mais tarde vai ser apresentada. Mas algumas dessas alterações comportamentais e algumas dessas déficits vão ser logo apresentados no início do seu desenvolvimento. E alguns deles são não são graves, mas são observados muito precocemente. Por exemplo,
Uma dessas alterações que é muito relevante e talvez aquela que mais seja preditiva de uma alteração do neurodesenvolvimento, e é um fator para todos os pais e todos os educadores estarem atentos, é a alteração da linguagem, da aquisição da linguagem. A alteração da aquisição da linguagem é o fator preditivo de maior importância do neurodesenvolvimento. Então, quando tivermos uma criança, o pai ou o educador tiver face a uma criança que fale muito tarde ou que tenha aquisição da linguagem muito tardia, isso é um fator indicativo de uma alteração do neurodesenvolvimento. Por exemplo, não é uma criança preguiçosa em falar simplesmente, é uma criança que provavelmente será um indicativo de que aquela criança tem uma alteração do neurodesenvolvimento. Por exemplo, a aquisição do controle motor. Outra alteração, aquisição das competências na sociabilização, que pode ser mais ou menos precoce. Então, todas essas características são muitas vezes indicativas de alguma alteração precoce do neurodesenvolvimento. Mas acreditamos nós que o espírito que dirige, de um ponto de vista espiritual, é que modula esse desenvolvimento biológico e até genético na aquisição dessas competências, e anteriormente à formação do embrião, é quem vai determinar, estabelecendo aqui o componente biológico para a apresentação desta alteração do neurodesenvolvimento, determinando aqui o componente espiritual e essa predisposição reencarnatória para esta criança vir a desenvolver, nomeadamente, essa alteração do neurodesenvolvimento. Então, aqui podemos compreender, então, essa componente reencarnatória das alterações, das perturbações do neurodesenvolvimento. Podemos dizer também que podem existir várias perturbações no neurodesenvolvimento e, muito frequentemente, podemos observar clinicamente a coexistência de alterações do neurodesenvolvimento em conjunto. Por exemplo, uma criança que é disléxica porque tem uma alteração da aquisição da linguagem, juntamente com um PHDA, com a perturbação da hiperatividade, déficit de atenção. Ou, por exemplo, uma criança que tem uma déficit de uma perturbação, de um atraso intelectual, uma debilidade mental, e pode coexistir aqui com uma outra debilidade, com uma outra alteração do desenvolvimento, por exemplo, com uma síndrome genética, por exemplo, uma síndrome de Down. Pronto. Então, elas normalmente podem coexistir juntamente uma com outra dentro do próprio desenvolvimento. Então, o que é que estaria na causa dessas perturbações? Voltamos a falar aqui dentro do modelo multifatorial, porque dentro do entendimento atual, as perturbações psiquiátricas, todas elas são multifatoriais, e temos aqui o fator biológico individual, ou fator genético, e esse fator genético para nós espíritas seria modulado pelo espírito reencarnante, dentro do seu perispírito, modulando a forma da forma reencarnatória que irá pré-existir, e o fator ambiental ou epigenético, que hoje em dia, com as neurociências, é falado. Esse fator epigenético é como a genética é modulada pelas experiências pessoais e pelo fator ambiental. Isso é muito interessante porque nós podemos então justificar como dois gêmeos monozigóticos iguaizinhos, que têm a mesma genética, têm expressões da sua doença de formas diferentes. Portanto, eles têm a mesma genética, mas por que eles têm expressões da sua doença de formas diferentes? Então, isso explica, é por aí que o espírito se expressa no sentido mais amplo, ou seja, fenotipicamente, ou seja, é através da sua experiência pessoal, do seu tono, da sua tônica individual, que é a tônica espiritual. Portanto, a persistência desses déficits que vão sendo apresentados ao longo do desenvolvimento, típicos desse desenvolvimento, vão se refletir no funcionamento adaptativo, como é óbvio, do indivíduo, de forma mais ou menos grave, alterando, dificultando a sua autonomia, alterando a aquisição de metas desejáveis, como, por exemplo, o sucesso escolar, o sucesso acadêmico, algumas metas do desenvolvimento profissional, impedindo ou até mesmo dificultando
possibilitando adquirir competências no campo da sua autonomia ou da sua individualidade e da sua independência pessoal. Com maior grau ou menor grau, a depender de como também as famílias estimularam, qual foi o grau de estímulo que essas crianças ou esses adolescentes tiveram no seu desenvolvimento, que tipo de estímulos essas pessoas obtiveram ao longo do seu desenvolvimento. Então, alguns pontos a reter. Nós teríamos, então, o que nós poderíamos dizer de forma genérica em termos de todas as perturbações do neurodesenvolvimento? Primeira, tem origem pré-natal, ou seja, e resultam de transtornos da maturação cerebral, portanto, tendo aqui um grande componente espiritual. Não são estáticos, portanto, podem evoluir ao longo da vida de acordo com a maturidade do sistema nervoso central, porque nosso sistema nervoso central até os 25 anos está em maturação, então eles podem evoluir, não são estáticos. Um exemplo disso, por exemplo, é o PHDA. O PHDA, ele começa a se manifestar quando a criança inicia na sua vida escolar, portanto, mas ele pode evoluir, ou seja, a criança pode melhorar nesses sintomas, e somente 1/3 das crianças com PHDA levam a perturbação para a idade adulta. Por exemplo, tem uma origem genética, mas a sua expressão é modulada por fatores ambientais, ou seja, é epigenético, por isso que duas crianças com a mesma genética não expressam da mesma forma, portanto, logo é multideterminado e também multifatorial. Por exemplo, o PHDA, duas crianças genéticas com o mesmo gene, 76% tem esse fator genético, portanto, já a perturbação do espectro do autismo, 90% dos gêmeos monozigóticos vão apresentar a mesma doença geneticamente, portanto, tem uma grande carga genética na expressão dessa doença. Portanto, o grau de perturbação que determina é variável, podendo ir de ligeiro a gravemente incapacitante, por exemplo. Há doenças do neurodesenvolvimento que dão uma grande incapacidade funcional, há outras que dão moderada, por exemplo, a crianças com atraso do desenvolvimento intelectual leve, moderado ou grave, há outras que têm um atraso global do desenvolvimento, com atraso motor, da linguagem, da aprendizagem, portanto, isso depende do grau de acometimento do desenvolvimento e da maturação do sistema nervoso central. E uma coisa que é muito interessante não existem marcadores biológicos para a maior parte das perturbações do neurodesenvolvimento. Ou seja, não existe um diagnóstico laboratorial, imagiológico, sendo diagnóstico clínico. Por isso, muitas vezes, os pais chegam às consultas e dizem assim, mas eu fiz todos os exames e nada deu, então o que é que o meu filho tem? A despeito dessa questão, somente as síndromes genéticas é que nós podemos fazer um cariótipo e ter, olha, esse doente tem um síndrome de Down, tem um síndrome do X frágil, portanto, ou tem uma determinada síndrome genética, mas, por exemplo, um PHDA não tem uma imagem, um exame de imagem, uma perturbação do espectro do autismo também não. Portanto, uma debilidade mental, nós podemos fazer um teste, um psicoteste e determinarmos um QI, mas não existe, de fato, um marcador biológico para esse diagnóstico. O diagnóstico é realmente um diagnóstico clínico. Portanto, normalmente podem surgir associados a outras síndromes neurológicas ou psiquiátricas e não são perturbações neurodegenerativas, e isso é muito importante. É? Ao contrário de outras doenças psiquiátricas, por exemplo, a esquizofrenia tem um curso neurodegenerativo, pode ter um curso de neurodegenerativo, as demências têm cursos de neurodegenerativo, mas as doenças do neurodesenvolvimento não terão. Portanto, o diagnóstico sendo clínico, nós temos que ter atenção aos primeiros sintomas, por exemplo, no PHDA, vamos focar aqui, por exemplo, no PHDA, na percepção do hiperatividade de déficit de atenção. As crianças desde o início têm alterações em 3 áreas muito importantes, por exemplo, que é a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção, que são condições que são mantidas em vários setores da criança, cujos sintomas mais frequentes seriam as perdas, os esquecimentos, as crianças que têm dificuldades em reter a leitura, em concentrar-se, ao perder-se no meio de uma conversa, parece que não estão a ouvir o que é que eles falam, dificuldade em concluir uma tarefa e seguir uma instrução, cometem erros com frequência, têm um alto grau de distratibilidade, incapacidade de dar um recado, por exemplo.
E essas crianças se destacam dentro do seu meio por falhas de memória, por serem muito inquietas, têm um baixo rendimento escolar, normalmente desenvolvem uma baixa autoestima, têm uma grande dificuldade nos relacionamentos interpessoais, são crianças difíceis, irritáveis, portanto, têm um maior risco de encontrarem outras perturbações, como, por exemplo, depressão e ansiedade, e 85% são comórbidas com outras condições também. No caso, por exemplo, da perturbação do espectro do autismo, também tem sintomas muito precoces, portanto, muitas vezes não cursam com nenhum tipo de debilidade ou atraso cognitivo, isso é muito importante, mas são crianças que estão voltadas para dentro delas próprias, que têm dificuldade em comunicar, interagir socialmente, que não manifestam as suas emoções, que podemos entender na ótica do espírito como um bloqueio na sua capacidade de se regular emocionalmente e afetivamente. São espíritos que reencarnam com grande comprometimento nessa capacidade de regular-se emocionalmente. Então, fecham-se dentro deles próprios. Né? Portanto, e isso há um grande papel da família entender esta incapacidade desses espíritos com esse grande comprometimento a nível espiritual. Uma grande aprendizagem no sentido da aquisição desses espíritos e de acolhê-los dentro do seio familiar e reaprender a comunicar e interagir socialmente e dominar esses impulsos da alma nessa interação social. Portanto, então algumas tarefas para a família, em reforçar as aptidões da criança, em criar focos de interesse principalmente nas perturbações do espectro do autismo, não estabelecer comparações entre os filhos, criar pontos de ligação do mundo, da criança com o mundo e com a família, procurar conversar entre os filhos, procurar acolher bem dentro do seio familiar, procurar estabelecer regras e limites, principalmente para os PHDA, que não aceitam limites e regras, demonstrar disposição para ajudar e ouvir, relembrá-los que a criança dos seus compromissos, não esperar a perfeição dessas crianças, não esperar que eles sejam iguais aos outros, elogiar quando fizerem conquistas através do reforço positivo, não exigir mais do que a criança pode dar. Normalmente, o tratamento dessas crianças é feito também de uma forma sustentada, multifatorial, conscientizando a família, estabelecendo um diálogo, um cultivo da tolerância, ensinando, por exemplo, que as crianças aprendem por modulação, procurando um ambiente de promoção de educação através do equilíbrio, mas também procurando ajuda técnica, muitas vezes auxilia a fazer um tratamento a nível de uma psicoterapia cognitivo-comportamental, a terapia da fala, através de uma fisioterapia, a psicoeducação e a terapia espírita, que também pode ajudar em várias dimensões. Não podemos esquecer que uma criança com perturbação do neurodesenvolvimento é um desafio existencial, é um desafio para a família e um resgate para toda a família, não somente para o espírito reencarnante, mas para todos os elementos do agregado familiar. Muito obrigada e um bem-aja para todos vós. Cândida Reis, professora e trabalhadora da Associação Cultural Espírita de Santarém e também ela elemento do Grupo Coordenador Nacional do DIS, vem apresentar-nos o livro A Chave, da coleção dos 12 anos mais. Olá, é com muito gosto que participo nesta semana dedicada à educação espírita. Chamo-me Maria Cândida. Foi-me proposto vir falar-vos de um livro para a faixa etária de 12 anos mais. Portanto, adolescentes ou jovens, ou até adultos, que se aproximem da doutrina e que ainda precisem de alguns esclarecimentos, uma vez que a linguagem é fácil e acessível. Este livro intitula-se A Chave. E quando nós lemos este título, ficamos com alguma curiosidade, porque pensamos: que chave será? Para que é que servirá? Será que vai abrir a porta de uma casa? Será que vai abrir a porta de um castelo? Ou será que vai abrir a porta da alma? Quem é que usará a chave? Será que a ciência precisa desta chave? Precisa de utilizar? Pois bem, ficam-nos estas dúvidas. E espero ter suscitado em vós a curiosidade para
para poderdes ler o livro. Não obstante isso, eu posso adiantar-vos algo mais. Posso dizer-vos que a personagem principal se chama Dario e é um jovem que nasce numa aldeia pescatória, no seio de uma família com alguns comportamentos a nível da violência e do álcool. E como tal, toda a aldeia, a nível da aldeia, o álcool e a violência faziam um pouco parte do dia-a-dia daquela comunidade. Este jovem vai ter o dom de modificar, ou de fazer com que cada um olhe para dentro de si e tente modificar, compreenda esses comportamentos menos próprios e vá modificar-se, quer a nível da família, quer a nível da comunidade. Uma vez que este rapaz vem a conhecer a doutrina espírita, mas ele próprio já é um exemplo, ele é um exemplo para os colegas e vai conseguir a modificação de comportamentos pela sua atitude. Que tipo de comportamentos é que estamos a falar? Estamos a falar de jovens que, devido ao álcool, devido à violência, a escolaridade era concluída ou não concluída para a maioria, porque os comportamentos aditivos a nível do álcool, a nível das drogas, até a nível dos comportamentos autolesivos, faziam um pouco parte destes jovens e Dario assistia a tudo isso com alguma tristeza, porque se apercebia do sofrimento que esses jovens viviam. E é através dessa observação que ele faz, cuidada, que ele vai conseguir apoio para esclarecer esses jovens, para os fazer compreender a necessidade de alterarem os seus comportamentos e serem um pouco mais compreensivos de que o corpo requer cuidados para que a alma possa habitar nele com paz. Por isso, este livro pode ajudar-nos no desenvolvimento das nossas sessões, especialmente sessões para estas faixas etárias, em que muitas vezes os jovens vivem estes problemas de uma forma muito, muito sozinha, muito isolada, ou porque os pais não têm tempo, ou porque não tiveram conhecimento, ou porque não se apercebem disso. E, portanto, o educador pode, ao falar nisto, ao desenvolver, ao conversar com os jovens, pode aperceber-se de algumas dificuldades, de algumas arestas que necessitem ser limadas e, se for caso disso, pedir ajuda, pedir apoio para ajudar estes jovens a colmatar estas dificuldades. Não vou adiantar muito mais. Este livro, eu considero que é um livro muito importante para estas ilusões que os jovens vivem nestas idades e que podem ser desmistificadas, porque é um livro que trata do corpo e da alma e que trata destes comportamentos aditivos, mas que são altamente agressivos. Termino esperando que tenha despertado em vós essa curiosidade, tal como disse no início, mas termino com uma das frases, para mim, chave deste livro, que diz: o corpo é o templo da alma que o habita, para ter oportunidade de novas aprendizagens rumo à felicidade. Considero esta frase muito bonita e que revela o quanto é importante nós cuidarmos do nosso corpo para que a nossa alma viva feliz. Obrigada. De seguida, Carla Bartolo, também ela professora, trabalhadora da Associação Espírita Terceirense nos Açores, vem apresentar-nos o livro Para os 15 anos mais. Afinal, não morri. Olá, como já deves calcular, estou aqui para te apresentar um livro. Trata-se do livro Afinal Não Morri, da coleção Estudando o Espiritismo, direcionado para jovens com 15 anos ou mais de 15 anos. Este é especial. É o último livro desta agradável coleção de Manuela Vieira e Sara Ferreira. À semelhança de outras literaturas juvenis,
que compõem também esta coleção, o livro Afinal Não Morri aborda uma série de temáticas relacionadas com a imortalidade da alma e este aqui inclui 2 histórias. Uma delas chama-se Suicídio, uma ilusão, que nos retrata 2 fases distintas da vida de um locutor de rádio. A fama, a riqueza, os convívios sociais acabam por se ver trocados por uma experiência de dor que mais tarde se traduz numa doença. E embora o receio da morte o ajude a refletir sobre a vida, o leve a tomar valorosas iniciativas em favor do próximo, ele acaba por enverdar pelo suicídio, prolongando desta forma o seu sofrimento. Já a segunda parte do livro, cujo título é Em Busca da Verdade, vai ajudar-te a perceber o que realmente acontece a quem se suicida. Aqui, nesta parte, tu encontrarás o seguimento da história de Paul, a personagem da primeira parte do livro, e verás a história do personagem António, um jovem de 15 anos, que depois de se tentar suicidar, vai receber esclarecimento e apoio no centro espírita e entender quem realmente somos, o que vimos cá fazer. Interessante, não achas? Por isso não percas a oportunidade. Lê o livro Afinal Não Morri. Mas há mais. Ao ler este livro, poderás verificar que afinal a vida é eterna e que o tempo é uma ferramenta de Deus que não nos compete abreviar. Verás que a riqueza não simboliza a felicidade, tu já sabes, certo? E que a solidão e a revolta não solucionam quaisquer problemas. Que na caminhada de cada um é imperativo mostrarmos respeito total à vida, pois o que afinal morre é apenas o corpo físico. Caso não saibas, a vida, quando interrompida, deixa-nos em grande perturbação, em muita dor. Portanto, amigo, por mais difícil que te pareça também a ti a vida terrena, viver é sempre a melhor solução. Cuida da tua mente, como nos ensina o livro. Fortalece-te de pensamentos positivos e não deixes de persistir. Como diz o colaborador do Centro Espírita, devemos elevar constantemente os nossos pensamentos e propósitos para que possamos receber os bons eflúvios dos bons espíritos. Entendes? E não te esqueças de consultar a terceira parte do livro Afinal Não Morri, pois aí tu encontrarás uma série de outras questões bem pertinentes, bem esclarecedoras. Elas ajudar-te-ão a vencer as tuas inseguranças, ajudar-te-ão a dissipar crenças e explicam as tuas dúvidas de forma racional. Afinal de contas, é assim que o Espiritismo faz. Vá lá, não percas tempo, aproveita, aprende. A vida não acaba, a morte acontece apenas no corpo físico. A alma, que é o ser que pensa, que sente, que ama, continua viva. E no caso do suicida, a grande tragédia começa com o ato de se matar. O suicídio apenas aumentará a tua dor. Afinal, não se morre. Por isso o livro se chamar Afinal Não Morri. O que acontece é que uma vez que não chegou o momento da morte natural, o fluido vital que nos anima e auxilia a nossa ligação à matéria não se extingue de imediato. O tempo que nos faltaria por cá vai ficar comprometido e isso trará, para aquele que suicida, uma grande perturbação e muita dor. Boa leitura. E por fim, Ana Duarte, elemento do Grupo Coordenador Nacional do DIS e dirigente da Associação Espírita de Évora, vai falar aos pais. A educação, vista por uma mãe que também é professora. Olá a todos, o meu nome é Ana Duarte e integro a Associação Espírita de Évora. Neste momento eu gostava de deixar aqui uma pequena mensagem de mãe para pais com amor. Ser pai, ser mãe é talvez o maior desafio de cada existência. Cuidar, auxiliar, educar, amar, contribuir para que aqueles que recebemos na condição de filhos se tornem pessoas melhores, para quando chegar o momento, devolvê-los a Deus melhor do que como os recebemos. Esse é um grande desafio,
uma grande responsabilidade. Porém, os nossos filhos não trazem livro de instruções. Então, nem sempre é uma tarefa fácil. Para além de eles não terem livro de instruções, de serem todos diferentes uns dos outros, também nós, enquanto pais, nem sempre estamos preparados para a tarefa da parentalidade. E tal como nós nos temos que preparar para tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, para todos os trabalhos que realizamos, atividades profissionais, etc., onde nos é exigido fazer mais e melhor, aqui, com os nossos filhos, essa exigência é muito maior. Então é importante que nos preparemos para ser pais e para ser mães. Neste momento, acho que se impõe a questão: que pai, que mãe é que eu estou a ser para os meus filhos? Será que eu estou a ser assertivo? Será que eu lhes estou a dar aquilo que eles necessitam de receber? Será que eu conheço os meus filhos para saber exatamente quais as necessidades de cada um? É importante que nós façamos estas perguntas, porque a vida corre. Ela corre tão depressa e nessa corrida, se nos distrairmos, se não pensarmos, nós podemos estar a perder etapas valiosas no crescimento deles, onde nós poderíamos, deveríamos ter atuado e deixamos passar. Então é imperioso que nós coloquemos a nós próprios essa questão e avaliemos de que forma, então, é que eu poderei mudar. Cada dia é uma nova oportunidade. É importante nós termos presente que as nossas palavras podem ser muito importantes para eles, e são. Mas mais importante que tudo é o nosso exemplo. Esse é aquele que fica para sempre. Então, que nos cuidemos, nós enquanto pais, para podermos ser melhores exemplos para os nossos filhos. Há tantas coisas que nós detectamos em nós, tantas imperfeições, tantos vícios, que em determinadas alturas nós não tivemos ainda coragem ou força para mudar. Mas que diante da responsabilidade, diante da consciencialização de que somos exemplo para eles, nós vamos buscar força e coragem para mudarmos isso também dentro de nós. E é dessa forma que nós compreendemos a importância da família. Compreendemos que nos auxiliamos e que crescemos em conjunto. Que a família é uma equipa. Que nenhum de nós faz parte dela ao acaso. E que não somos só nós, pais, que ensinamos os nossos filhos. Também eles vêm para nos ensinar e para nos ajudar a trabalhar tantas coisas em nós. É preciso, por isso, estar atentos. Já que este trabalho é tão exigente, nada como o nosso lar ser um sítio harmonioso, para que nós nos sintamos capazes de corresponder a este desafio. Para isso, vamos espiritualizar a nossa casa, o nosso lar, espiritualizar a nossa vida, trazer Deus para a vida dos nossos filhos. Para isso, teremos que trazer Deus dentro de cada um de nós. E não apenas neste ou naquele momento. Não. Trazer Deus para a nossa vida todos os dias. Educar os nossos filhos dentro da ética e do amor de Jesus. A doutrina espírita traz-nos de uma forma bem clara e bem tranquila a importância de sabermos em que é que acreditamos e porquê é que acreditamos. E é dessa forma que nós temos que trazer a convicção, a religiosidade, a fé para as nossas vidas. Educar os nossos filhos com a presença de Deus é talvez o maior legado que nós lhes podemos deixar. Saber que, se a vida correr mal, se nós não estivermos por perto, ou mesmo estando, não lhes pudermos valer, eles terão sempre Deus, a quem podem, a quem devem sempre recorrer. Esse
é talvez a maior bengala que lhe podemos dar, o maior auxílio. Nós sabemos que nem sempre a vida nos sorri e que a nossa obrigação enquanto pais não é preparar os nossos filhos para os momentos fáceis ou para quando a vida diz sim. É principalmente prepará-los para quando a vida diz não, para que eles tenham estrutura para ouvir esse não e fazer dele uma alavanca na sua evolução. Obrigada a todos e que este nosso trabalho, esta nossa tarefa de ser pais e de ser mães, possa ser vivida com sucesso. Bem-aja. Os temas de hoje, demasiado familiares e muito atuais, de certeza que os vão deixar com imensas questões. Podem deixá-las aqui no nosso canal. Já sabem que as respostas vão ser dadas no direto do dia 8 ou por outros meios, dependendo do teor. Relembramos que para participar no direto têm que se inscrever. Amanhã também temos umas boas surpresas preparadas para vocês. Continuem a seguir-nos desse lado.